Bom dia, classe. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical de hoje, estudando a lição número 3, a chegada do reino de Deus. Essa lição ela está baseada em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos ler? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós, que vamos transmitir a tua palavra e que também vamos recebê-la em nosso coração, que possamos colocá-la em prática, realizar sempre a tua vontade e te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, amém. Então, o versículo 14 diz que João, ele foi preso. A gente conhece a história. Herodes mandou prender João Batista e no aniversário dele, de Herodes, a filha de Herodias dançou para ele. Ele se alegrou e prometeu que lhe daria o que ela quisesse, até a metade do seu reino. Então ela pediu a cabeça de João Batista. A gente vê que o ministério de João, ele foi um ministério temporário. Ele saiu para que o Messias Jesus iniciasse o ministério dele. Nesse tempo, Jesus foi para a Galileia, permaneceu 40 dias no deserto, onde ele foi tentado por Satanás. E João Batista, então, ele sai, ele morre, né? E Jesus inicia o seu ministério terreno. Como foi lido no versículo 15, o tempo está cumprido. Estava finalmente iniciando o governo de Deus entre os homens. Nós vamos mostrar algumas ilustrações para vocês. Primeiro, a de um pastor, de um médico, de um empresário, um zelador, um jogador de futebol e, por último, de um militar. E aí a gente vai fazer uma pergunta: qual de vocês, para vocês, qual dessas profissões é a mais importante? Pensaram? Então, todos nós crentes no Senhor Jesus sabemos que nós fazemos parte no reino de Deus. Nós somos todos súditos, somos servos no reino de Deus. Em casa, como membro da nossa família, nas nossas atividades seculares, em qualquer profissão honrada, nós podemos, como cristão, exercer a nossa função do reino. Então, não existe uma profissão mais importante. O que existe é se estamos inseridos ou não, se estamos realizando a vontade de Deus naquela profissão que nós escolhemos. Nós somos missionários, somos servos, somos súditos do Senhor, aonde quer que a gente exerça a nossa profissão. Também em casa, né? Na escola, onde quer que a gente seja, a gente precisa ser súdito desse reino de Deus. De que maneira que a gente pode fazer? Entendendo que Deus reina e que nós somos servos. Então, em qualquer área que a gente atue, a gente precisa entender que a vontade de Deus precisa ser cumprida. Não existe profissão melhor, não existe profissão mais honrada, existe profissão honrada, certo? Não mais honrada do que a outra, mas profissões que honram e glorificam a vontade de Deus em nossa vida. Então, no nosso próximo slide, nós vamos ler: quando temos a visão do que o reino de Deus envolve e de que nossa missão é testemunhar de Cristo e glorificar a Deus, cumprindo tudo o que a Bíblia nos ensina, nossa vida se torna diferente.
Então, quando o reino de Deus ele nos envolve, nós somos testemunhas de Cristo, nós glorificamos a Deus, nós cumprimos a sua vontade, tudo na nossa vida se torna diferente. O primeiro tópico diz: a natureza do reino, ele é redentivo, quer dizer, é Deus cuidando do seu povo, e ele é um reino futuro, é um reino de paz e um reino de prosperidade. Então, no texto básico que nós lemos, diz que João pregou o evangelho no deserto. E quando João foi preso, Jesus foi para a Galileia e começou a pregar o evangelho de Deus. Então, o que significa a palavra evangelho? Antigamente, a palavra ela era usada para dar boas notícias, mas era uma notícia que nem sempre causava alegria nas pessoas, porque eram notícias vindas do império, eram notícias vindas do governo. Então, nem sempre o povo se alegrava com as notícias dadas pelo governo. Então, quando João começou a pregar o evangelho de Jesus, o evangelho das boas novas, a respeito do reino de Jesus, um reino que os judeus aguardavam, o povo começou a se alegrar. Então, esse seria um reino de redenção, um reino em que Deus cuidaria do seu povo, e a promessa de que haveria um tempo futuro de paz, de prosperidade, trazido pelo Messias. Então, o evangelho, essa palavra, ela significa boas notícias, boas novas, notícias do reino de Deus. O nosso próximo slide diz o reino futuro. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Isso está em João 18, versículo 36. No Antigo Testamento, a gente vê que Amós e que Isaías, eles anunciavam que haveria uma mudança total, uma mudança física, uma mudança espiritual. Por isso, o povo, ele aguardava um reino físico, um reino político e um reino social, econômico. Um reino que seria aqui na terra. Eles achavam que Jesus ia assumir o governo e que tudo mudaria naquele momento em que Jesus viesse aqui e estabelecesse o seu reino. Porém, Jesus deixou bem claro no versículo que a gente leu que ainda não se tratava de um reino físico, um reino político, um reino econômico. A gente vê que, e precisa deixar claro, que o reino de Deus começou quando Deus se fez homem, Deus se encarnou, Jesus viveu entre nós, encarnado, mas é um reino que continua em expansão até os dias de hoje. E ele só irá se concretizar com o novo céu, com a nova terra, quando acontecer a segunda vinda de Jesus. Então, enquanto estivermos aqui nesse mundo, teremos ainda que passar por dores, por decepções, por tristezas, por sofrimento, mas nós sabemos que no reino futuro, o reino que aguardamos, esses momentos de dores, de tristeza, de desânimo, não existirão. A gente precisa lembrar sempre que no momento das tristezas nesse mundo, Jesus prometeu que estaria conosco e aliviaria a nossa dor, certo? Então, quando a gente passar por tristeza, por decepção, nós temos um amigo fiel, um amigo verdadeiro, um amigo que podemos confiar, em que podemos nos colocar diante dele e colocar todos aqueles nossos sentimentos, e ele prometeu que aliviaria as nossas dores. Ele estaria conosco. Então, nós somos hoje mensageiros desse reino, anunciadores de um reino futuro, porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso próximo slide, o tópico 2, vai dizer como responder à chegada do reino. Em Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então é a chegada do reino, né? É a salvação e a condenação. Salvação para que tenhamos uma felicidade eterna como filhos de Deus, e a condenação, que é um castigo, uma punição eterna para aqueles que não aceitaram, não creram no Senhor Jesus. Então, salvação, felicidade eterna. Condenação, castigo eterno. Então, com a segunda vinda de Jesus, só haverá dois caminhos: o caminho de salvação e o caminho para a condenação. Então, nós aguardamos, como crentes, o reino futuro, sem sofrimento, sem decepção, sem tristeza. Mas para que a gente alcance esse reino sem dor, é necessário que haja arrependimento, que haja fé no Evangelho que o Senhor Jesus nos anunciou. Precisamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, confessar, abandonar e procurar não cometer mais essas faltas. Jesus veio trazendo essas boas novas de salvação. Nós precisamos crer e aguardar a vinda dele, fazendo a vontade dele aqui na terra. As pessoas hoje, elas vivem como não tivessem expectativas de uma nova vida. Elas não querem compromisso com Deus. Jovens e adolescentes, eles acham que ir à igreja, viver de forma que agrada a Deus, procurando obedecer aos pais, fazer o que é correto, tudo isso é perda de tempo. Eles não buscam, eles não têm esperança de um reino futuro que nós temos. Infelizmente, quando o Senhor Jesus voltar, só terá duas opções: salvação e condenação. Por isso que é tão importante anunciar o reino para essas pessoas que não buscam fazer a vontade de Deus. Na escola a gente deve conhecer muitos colegas que não querem saber de Deus. Na nossa família nós temos muitas pessoas que não aceitam viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos principalmente anunciar o Evangelho para essas pessoas, para aqueles que nós amamos, para aqueles que a gente vê e sabe que eles não estão vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, a maneira que Deus quer que a gente viva. Então, o reino de Deus exige uma vida diferente, uma vida que agrade primeiro a Deus. E nós já podemos ver o futuro em nossos dias, quando a gente agrada a vontade de Deus, através das nossas atitudes. A gente sabe que a gente está agradando a Deus quando a gente faz o que é correto, quando a gente obedece aos nossos pais, quando colocamos as nossas tristezas, as nossas decepções diante da presença do Senhor, quando a gente sente que o Espírito do Senhor está agindo na nossa vida. Tudo isso é uma forma diferente que vivemos. As pessoas no mundo, elas não têm esperança. Quando elas sentem tristeza, desânimo, elas não sabem em quem confiar. Nós sabemos. Nós sabemos que temos um amigo verdadeiro, um amigo real, um amigo leal. Nós sabemos que a nossa família é o alicerce para todas as coisas. E na nossa família nós encontramos refúgio, nós encontramos amizade, nós encontramos carinho, nós encontramos afeto. Muitos dos nossos amigos não conhecem isso. Eles não têm essa esperança. Muitos dos nossos amigos não têm os seus pais como aquele que nós podemos confiar. Nós sabemos que os nossos pais são os nossos melhores amigos, amigos que Deus confiou aqui na terra para nos orientar, nos levar a conhecer o Senhor Jesus. Então, essa é uma vida diferente que Deus quer que a gente viva, agradando sempre a Deus, colocando Deus em primeiro lugar e tendo esse reino que a gente espera já em nossos dias, através das nossas atitudes. O nosso terceiro slide diz: o reino de Deus deve ter prioridade. Então, em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, se a gente fizer uma lista das nossas prioridades, qual seria o resultado? Né? Será que o reino de Deus tem sido colocado em primeiro lugar na nossa vida? Ou será que nós temos colocado em primeiro lugar outras coisas? Na oração, Jesus nos ensinou, na oração que ele nos ensinou, ele deixou um dos pedidos de Jesus é que venha o teu reino, né? Venha o teu reino. O reino de Deus, ele deve ser buscado por nós, de uma forma que podemos e de uma forma que nós podemos priorizar a vontade dele. Então, de que forma é essa? Como podemos priorizar o reino de Deus? O problema é que nós temos colocado e dedicado esse tempo para muitas outras coisas, não é verdade? Muitas outras atividades, muitas vezes o trabalho tem entrado em primeiro lugar do que o reino de Deus, a diversão, as pessoas correndo atrás de ter, trabalhando, se divertindo, buscando em redes sociais as suas diversões, gastando tempo em coisas que não agradam a Deus. A gente sabe que o trabalho é importante, a gente sabe que divertir-se é importante, mas em primeiro lugar tem que ver o reino de Deus, tem que vir o reino de Deus, pois esse tempo gasto muitas vezes não tem agradado o Senhor, porque a gente gasta com as coisas que nós achamos divertidas, né? Nós queremos, nós desejamos, e a vontade de Deus não é feita na nossa vida. Então Deus, o Senhor, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. E muitas vezes a gente vê que as pessoas estão colocando Deus em segundo lugar. Deus depois de trabalho, Deus depois de família, Deus depois de diversão. Mas a palavra de Deus nos ensina que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O pão será acrescentado, a diversão será acrescentada, a família será unida buscando o Senhor. Isso é que é ter prioridade para as coisas do reino de Deus. O nosso próximo slide vai falar sobre o reino restaurado, né? Deus, a gente vai explicar, é o mandato espiritual, que é o relacionamento com Deus, o mandato social, que é o relacionamento com a família, e o mandato cultural, que é o relacionamento com a sociedade. Então, antes da queda, Deus deu algumas ordenanças a Adão e Eva, o qual nós chamamos de ordenanças da criação. Deus ordenou ao primeiro casal que se casassem, que tivessem filhos, exercessem domínio sobre as criaturas, o trabalho e o descanso semanal, claro, né? Sobre as criaturas, nós sabemos que Deus ordenou que elas dessem seus nomes, que elas cuidassem, que elas tivessem todo o cuidado com as criaturas do Senhor. Nós sabemos que Deus ordenou também ao casal, não é, Adão e Eva, que não comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas essa não é considerada uma ordenança da criação. Deus deixou uma ordenança que essa seria perpétua. Então nós chamamos essa ordenanças de mandatos. Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Nós vamos falar sobre cada uma delas, mas primeiro nós vamos ver o slide do versículo de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Então vamos entender o que significa cada um desses mandatos deixados por Deus. Primeiro, mandato espiritual. Esse é um mandato que envolve um relacionamento que temos com Deus, que Ele nos deu a sua imagem. Então é uma responsabilidade nossa. É um mandato que envolve relacionamento com Deus, vida com Deus, buscar o Senhor, ler a sua palavra, estar próximo dele, tê-lo como nosso amigo. É um relacionamento espiritual. Nós, que fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, devemos ter esse relacionamento espiritual com Deus. Ele também estabeleceu um dia de descanso das nossas atividades, né? Para dedicarmos esse dia inteiramente para as coisas dele, certo? Então esse dia para nós é o domingo. Domingo é um dia reservado para buscarmos o Senhor, colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Nesse dia nós devemos primeiro buscar o Senhor, estar com os nossos irmãos, deixar as outras coisas, as outras diversões para o sábado, mas o domingo, esse dia é dedicado para as coisas e para o serviço do reino de Deus. Então ele deixou bem claro para nós que esse dia é um dia santo para o Senhor, é um dia importante para o seu povo. O segundo mandato é o mandato social. Este mandato envolve não só envolve um relacionamento não só com Deus, mas também envolve um relacionamento com a família que foi criada por Deus. Esse mandato ele envolve a liderança dos pais em saber guiar as suas famílias segundo a ordem de Deus. Então, pessoas que se relacionam com Deus, pais que se relacionam com Deus, eles criam os seus filhos no caminho do Senhor. Esse é um mandato social. Preparar sua família para realizar a vontade do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Existe também o terceiro mandato, que é o mandato cultural. Este é o terceiro e último mandato, é um envolvimento com a sociedade. Esse mandato ele envolve questões políticas, questões de educação, de lazer, de artes, tecnologia, indústria, quaisquer outras áreas envolve esse mandato espiritual. Você já deve ter ouvido falar de que todos os nossos relacionamentos com aspectos culturais, eles são seculares. E o nosso relacionamento com Deus é espiritual. Então busque primeiro o espiritual e depois você busca essas coisas que são seculares, né? Como a gente já explicou. Então o reino de Deus que Jesus veio anunciar é, de certa forma, a restauração do reino original, quando ele deixou esses três mandatos para nós: o mandato espiritual, social e o cultural. E então, após Adão e Eva comerem o fruto, eles tentaram fugir da presença de Deus, e assim essas três esferas, esses três mandatos de relacionamento com Deus, com o próximo, com a nossa família, eles foram afetados. Então Jesus, quando ele veio à terra, ele veio anunciar aquilo que foi quebrado e começar a restaurar os nossos laços familiares, e também veio abençoar o nosso trabalho, mas principalmente ele veio para que tenhamos esse relacionamento espiritual com ele. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a família, nosso relacionamento com a sociedade. Essa é a ordenança divina. Tudo começa quando buscamos a Deus. Tudo começa quando colocamos em primeiro lugar. Mesmo que deixemos de lado aquilo que queremos, aquilo que nós desejamos. Teremos uma família que busca Deus, pais criando seus filhos no caminho do Senhor e convivendo com a sociedade de acordo com o que Deus deseja, levando a sua palavra e dando testemunho do reino dele, do reino de Deus. Nós precisamos adotar essas atitudes para que vivamos como súditos no reino de Deus.
súditos fiéis que cumprem a missão de anunciar o seu reino. Essa é a nossa missão aqui na Terra, anunciar o reino de Deus. A nossa revista, ela deixou um desafio para nós. E o desafio dessa semana é escrever o nome das pessoas que vocês conhecem e que precisam da libertação que só Jesus dá, né? Seja na nossa família, os nossos amigos, pessoas que conhecemos, vizinhos. Vocês vão lembrar dessas pessoas, vocês vão orar por elas, vocês vão falar de Jesus para elas e dizer como é bom fazer parte do reino de Deus. Essa é a nossa missão. Como que a gente pode conversar com essas pessoas nesse momento de pandemia? Através das redes sociais. Mande um versículo, mande a palavra do Senhor, mande uma mensagem do Senhor para ela, ore por ela, evangelize essa pessoa através da sua rede social. Você vai estar fazendo a vontade de Deus, você vai fazer a sua parte, certo? Então, o reino de Deus é para ser colocado em primeiro lugar. As outras coisas, elas com certeza nos serão acrescentadas. Que tenhamos uma semana buscando o Senhor, fazendo a sua vontade, realizando aquilo que Ele deseja para nós e cumprindo o seu mandato aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia. Estaremos agora finalizando a aula, fazendo uma oração por mais uma aula, por aprender mais uma vez novamente. Então, oremos. Senhor Deus, quero lhe agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Quero lhe pedir que o Senhor possa estar abençoando todos que estão aqui e que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender e entender esta aula de hoje. Que possamos ter sabedoria e que esta aula possa estar nos ajudando com nossos afazeres, com o que fazemos. E que o Senhor sempre esteja nos protegendo e nos ajudando. Eu te peço e te agradeço. Amém.